Dando continuidade ao nosso sistema, a gente já listou as mensagens, a gente já inseriu mensagens, agora a gente tem que persistir essas mensagens para que o sistema fique funcional, né? Para a gente consiga enxergar as mensagens que foram inseridas. Só lembrando, a gente não pode permitir que a nossa persistência, que o nosso controle ou modelo dependa da persistência. A gente tem que fazer o contrário, né? A gente tem que fazer com que a persistência fique dependente do controle e do modelo, e sim o controle pode depender de modelo e persistência. Para isso, a gente vai ter que criar uma interface aqui no nosso modelo. Seguindo a ideia lá dos usuários, né, de quando a gente fez isso para o módulo de usuários. Então a gente coloca aqui persiste mensagem. E no nosso persiste mensagem a gente vai fazer as funções que obrigatoriamente tem que ter. Vai ter que ter a função para carregar mensagens. E vai ter que ter uma função para salvar uma mensagem, pelo menos. E recebe a mensagem aqui por parâmetro. Então é isso, a gente tem uma função que carrega a mensagem e uma função que salva a mensagem. Agora a gente vai criar uma classe aqui, MySQL. Vamos chamar aqui de MySQL novamente, .php. E nesse MySQL vai ficar bem parecido com esse MySQL que a gente usou aqui para o usuário. Então vamos aqui, copiar um pouco do código só. A gente pode fechar aqui o do usuário. E aqui a gente vai remover o que é diferente. Vamos deixar aqui. Vou até voltar aqui para a gente enxergar melhor. Então, aqui a gente vai precisar de requerer de mensagem modelo o persiste mensagem. Mensagem. É esse mesmo nome. Mensagem, persiste mensagem. Ok. Para a gente testar se isso está funcionando, a gente pode... Vou tirar esse aqui por enquanto. Vou tirar essa tabela de criar aqui. Vamos criar a partir do zero. O que vai acontecer? Se eu tentar fazer essa classe aqui, no caso, criar um MySQL aqui, uma variável MySQL, new MySQL, não é uma boa ideia, que a gente já tem uma classe MySQL lá para o usuário, então isso aqui já vai dar um pouco de confusão. Então vamos colocar aqui MySQL mensagem. Ok, já melhorou um pouquinho, MySQL mensagem, só que MySQL mensagem precisa de persiste mensagem. E persiste mensagem está dentro de modelo. Se eu tentar abrir diretamente isso no browser, ele vai dar um erro. A gente tem duas opções, comenta aqui, ou a gente pode mudar o diretório. Por enquanto, para um nível anterior. Então aqui a gente vai colocar mensagem barra mysql.php. Veja que o arquivo é mysql.php, mas a classe é mysql mensagem. Aqui ele já tem um erro que eu vou colocar mysql aqui. Vamos ver se é isso. Não dá para ver porque a gente não colocou nenhuma coisa para aparecer. Vardamp MySQL.
Vamos ver. Não, tem um erro aqui que talvez seja melhor a gente comentar tudo aqui mesmo. E abre aqui. Vamos ver. Ok, assim a gente continua o desenvolvimento sem precisar de alterar muita coisa. Para a gente enxergar melhor isso, vamos colocar uma tag tray aqui. Vai aparecer pré-formatado, já que essa parte aqui é uma parte que vai demorar um pouquinho mais. Ok, o nosso objeto MySQL mensagem aparece tranquilamente. Agora, o que a gente precisa é criar a nossa tabela. A gente já consegue logar. Agora, a gente precisa criar a nossa tabela. Como a gente pode criar? Vamos fazer aqui uma função. Function. Cria tabela mensagens. Ela vai iniciar essa tabela no nosso banco de dados. A gente vai fazer aqui a query com create table if not exists mensagens. E o que tem essa tabela mensagens? O que ela tem? Ela vai ter um texto. Esse texto a gente vai definir menor que o Twitter por enquanto, no máximo 128 caracteres. É isso que a gente vai fazer. Ele não pode ser nulo. E só. A gente vai ter quando isso aconteceu. Quando? Ele vai ser do tipo, a gente pode colocar time stamp. Ele também não pode ser nulo, sempre vai falar quando aconteceu. A gente vai ter que ter um identificador para ele. Cada mensagem vai ter o ID próprio. Vai ser int not null. Ele vai ser auto-incrementável. Eu não quero me preocupar em preenchê-lo. Ele vai ser a minha chave primária. Primary key, ID. Vou colocar aqui que ID pode ser composto, primary key. E eu preciso saber também quem é que fez isso. Quando a gente usa um banco de dados relacional como é o MySQL, a gente tem que seguir algumas regras. Por exemplo, a gente não poderia, no banco de dados, não deveria fazer no banco de dados, colocar aqui o nome do usuário ou o login dele. A gente teria que fazer uma relação com a tabela. Então a gente vai guardar aqui o ID do usuário. Vamos chamar de uso ID int not null. E ele vai ser uma chave estrangeira. Ele tem que existir, foreign key significa que ele tem que existir o uso ID referencia a tabela usuários ao ID da tabela usuários. É isso que ele precisa. Então, a gente vai criar uma tabela, se ela não existir, essa tabela chamada mensagens, que ela vai ter um texto, vai ter quando foi escrito. Esse quando, a gente pode usar quando, pode usar tempo, vamos colocar tempo, aqui ó, vai ficar texto, vai ficar tempo, vai ficar uso ID. E
Se a gente usou a sintaxe correta do SQL para o MySQL, a gente vai conseguir executar essa consulta aqui, né? Result, vamos chamar aqui por enquanto, this set MySQL connection, está aqui em cima, MySQL connection, query, e a gente executa a string que a gente acabou de escrever. A gente pode retornar isso aqui. Retornar o result para ver o que aconteceu e o que a gente vai fazer aqui. A gente vai tentar criar essa tabela e vamos fazer isso aqui logo. Ó. Vamos colocar aqui dentro MySQL, cria tabela mensagens e ele vai retornar esse result e vai mostrar para a gente se deu certo. Vamos ver se isso está funcionando. Opa, true, quer dizer, ele criou essa tabela já existe lá. Continua true porque eu coloquei if not exist, então ele não vai gerar mais um problema desse daqui. Agora o que a gente precisa fazer vamos, antes de pegar as mensagens, vamos salvar uma mensagem do banco de dados que a gente não tem nenhuma lá ainda. Para a gente salvar a mensagem, a gente vai fazer o seguinte. A gente coloca aqui function, salva mensagem, que ela recebe uma mensagem igual está esperando lá no nosso modelo. Ok. Então aqui a gente vai salvar a mensagem. Só que para a gente salvar a mensagem, a gente precisa saber qual é o ID do usuário. E na mensagem a gente não tem o ID do usuário, a gente tem o login. Então a gente teria que ter aqui, ó, uso ID. A gente poderia fazer uma função auxiliar para pegar o ID do usuário. Então a gente pega aqui this, né, get usuário ID. Aqui a gente coloca a mensagem. E como que a gente está mandando isso lá do modelo? Quem? Aqui a mensagem a gente coloca quem. Tá. A gente vai retornar isso aqui por enquanto. Return uso ID. Só que a gente tem que criar essa função get usuário ID. Então vamos colocar aqui, ó, function get usuário ID, recebendo o login do usuário. Ele recebe o login do usuário. E a partir do login do usuário a gente vai criar uma query para procurar no banco de dados qual é o ID desse usuário que a gente acabou de colocar. Ok, query. Deixa eu colocar aspas duplas. Select ID from usuários where login é igual a o login que a gente está passando pelo parâmetro. E a gente só vai ter um login, né? Ele não pode repetir. A gente pode colocar aqui, ó, limit 1. É o jeito que o MySQL limita a consulta a um registro. Ele vai pegar o primeiro registro que ele encontrar. Então aqui a gente já tem um result para query de encontrar o ID do usuário. Então a gente coloca aqui, ó, this MySQL connection
MySQL Connection Query. A gente manda essa query para ele e agora a gente pode verificar se a gente encontrou ou não esse ID do usuário. Pode ser que passe um usuário que não existe, então a gente não vai inserir. Como que a gente vai fazer essa verificação? Primeiro a gente coloca um uso ID igual a null. A gente vai testar se existe result. Se o result retornou alguma coisa, nem que seja vazio. E se ele retornou alguma coisa, a gente vai verificar se essa coisa que ele retornou não é vazia. Ele pode retornar zero linhas, mas ele tem que retornar maior que maior que zero. Provavelmente uma. E daqui a gente coloca uso ID recebendo o result, um fetch array, ele vai trazer um array com MySQL e a SOC, e a gente vai pegar o primeiro ID, que foi o que a gente pediu. Ele vai colocar aqui o ID e a gente pode retornar return uso ID. Então, se isso aqui tudo deu certo, ele vai colocar esse uso ID aqui e a gente vai conseguir retornar. Vamos fazer o seguinte, a gente só tem a Alice. Ao invés de pedir salva mensagem, a gente vai pedir aqui, ó, get usuário ID para a gente testar. E aqui a gente vai ver se ele retorna o ID da Alice. Ok, retornou o ID maluco, porque eu já tinha limpado isso, ele colocou um número grande, ele está retornando o ID quando a gente coloca um usuário. Nosso próximo passo agora é continuar o nosso salva-mensagem, verificando primeiro se existe um uso ID, porque ele pode retornar nulo e aí ele não faz nada aqui e não vai tentar acessar essas partes aqui. A gente vai retornar alguma coisa. Não, por enquanto, vamos colocar aqui só result igual a null. E aqui a gente retorna o result. Veja que não tem o result, a gente vai fazer a pesquisa aqui dentro para ver se insere ou não. Aqui o texto, mensagem, a gente coloca aqui o texto da mensagem. Depois a gente coloca aqui, a gente chamou como aqui em cima de tempo. Então a gente coloca aqui, ó, o tempo da mensagem. Só que a mensagem a gente passa como quando. E a nossa query dessa parte aqui vai ser assim, ó. Insert into mensagens o texto, o tempo e o uso ID. Os valores que a gente vai colocar vão ser o texto, vou botar o ponto e vírgula logo, os valores que a gente vai colocar texto, a gente vai colocar o tempo e o uso ID. Esse daí vai ser a nossa query e agora a gente vai colocar aqui no result this setup MySQL connection query, a nossa query.
Então, se tudo der certo, ele vai inserir uma mensagem aqui com algum valor. Só que a gente não tem a mensagem pronta, vamos criar uma mensagem aqui. Ó, mensagem. A gente já importa lá o cria mensagem. A gente importa daqui do modelo. Só que aqui a gente não está importando. Então vamos criar temporariamente essa mensagem aqui. Depois a gente exclui aqui embaixo. A gente vai fazer isso aqui. Vai criar a mensagem com teste Alice e 2020, vamos colocar 12, 25, às 12h34, opa, a gente cria essa mensagem e agora a gente tenta inserir essa mensagem, tenta salvar essa mensagem no banco de dados. Okay? Salva essa mensagem. Vamos ver se isso aqui funcionar. A gente já vai excluir essa parte que a gente acabou de fazer. Ok, funcionou. Se a gente tentar colocar de novo, ele vai colocar novamente e ele vai colocar uma terceira vez. Ele vai colocar repetida aí as mensagens, ele não tem essa restrição até o momento. Não vai ter um impedimento quanto a isso. Só que a gente não precisa mais de testar o salva-mensagem. A gente vai excluir essa parte e vai começar a fazer o nosso carrega-mensagens. Function carrega mensagens. Não precisa de parâmetro. E aqui a gente vai selecionar todas as mensagens por enquanto. Query select asterisco from mensagens. Ok. Result vai fazer a execução disso. MySQL connection query, a nossa query. Bem repetitivo isso. E agora a gente vai criar o nosso array de mensagens. Como que a gente vai fazer o nosso array de mensagens? Igual a gente fez aqui no controle, como exemplo, a gente vai criar o nosso array de mensagens também. Só que a gente pode usar o nosso cria mensagem aqui. Então, eu vou colocar novamente para a gente manter esse teste aqui. Só para a gente fazer o carrega mensagem se funciona, depois a gente vai incluir o nosso arquivo aqui de modelo que já tem isso. Então vamos testar aqui mensagens. É um array. E agora a gente vai percorrer todas as mensagens que foram lidas nessa query. Vamos fazer um pouquinho diferente dessa vez. A gente coloca i igual a 0. E enquanto o i for menor do que this MySQL connection, ou não é o MySQL connection, não é this, a gente tem que procurar o result. Result num rows. Enquanto for menor que num rows, a gente vai aumentar o i. E vai percorrer linha a linha. Row recebe result
fetch array. A gente pode colocar um por um, ou a gente poderia já percorrer isso com while logo, né? Vamos fazer isso, vamos percorrer com while. While fetch array MySQL e a sock. E daqui a gente vai colocar o nosso usuário, né? No caso o login dele. A gente precisa saber qual é o login do usuário a partir do ID, porque o banco de dados guarda mensagens, guarda o ID do usuário, mas a gente não sabe. Então o que a gente vai ter que fazer? Uma função auxiliar, this MySQL connection, não, this eu vou chamar um get login usuário. Então eu vou mandar para ele da linha que eu recebi o uso ID, quer dizer, o ID do usuário, e eu vou querer o login. Então, function get login usuário, partindo do ID do usuário. E agora eu vou fazer uma seleção para encontrar qual é o ID do usuário. Vai ser bem parecido com aquela que eu encontrei o login. Só que agora eu quero fazer o contrário. Enquanto nessa daqui eu tinha o login e queria o usuário, nessa daqui eu quero o contrário. Eu tenho o ID e quero o login. Então, ó, eu quero o login, onde o ID é igual uso ID. Verifico se é maior, fetch array, e aqui eu quero login. Aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Login. Então a lógica é a mesma, só quero inverter isso. Então eu vou pegar, a partir do ID, eu pego qual é o usuário. Se eu já tenho o usuário, eu já posso criar a mensagem. A mensagem, recebendo, cria mensagem, que recebe o texto, que recebe o login do usuário, que recebe o tempo. Essa aqui é a mensagem, e eu vou incluir isso nas mensagens que eu estou escrevendo aqui em cima. Então, array push mensagens, eu vou inserir mensagem. Se eu fiz tudo certo aqui, a gente vai retornar as mensagens e elas vão aparecer aqui. Quando a gente fizer aqui, ó, carrega mensagens sem nenhum atributo. Então, acho que já vale a pena testar. Olha só, 3 mensagens, todas 3 da lista, todas 3 testes, todas 3 com a mesma data. Foi isso que a gente tinha feito até então. O que a gente pode fazer é limpar essa classe com que a gente não precisa mais. Esses atributos, a gente, no caso, essas funções, get login usuário,
a gente não precisa usar do lado de fora, então a gente pode colocar como funções privadas. E aqui a gente já pode requerer a mensagem e já pode tentar implementar o persist. E aqui o nosso teste já vem para essa parte. Se a gente fez tudo certo na implementação, a gente vai colocar aqui post inserido pela interface web. E ele já poderia apresentar aqui alguma coisa. Vamos sair, cadastrar Alice, 1, 2, 3, post interface web. Ainda não. O que está faltando? Está faltando a gente persistir quando a gente insere. Veja que no modelo a gente tem tudo certo, no MySQL também. No nosso controle a gente não persiste, a gente não tem sequer a persistência. A gente tem que fazer a ligação dele aqui, ó. Require once mensagem barra mysql.php. Então aqui no mysql.php a gente vai criar o nosso objeto que vai carregar essas mensagens. Vamos chamar esse aqui de MySQL. MySQL é um bom nome? Não, se eu quiser mudar para outra base que não seja MySQL, vamos deixar assim por enquanto. This seta MySQL recebe um new MySQL mensagem. Criei o MySQL mensagem. E o meu MySQL é o que vai carregar as mensagens. Ele é que vai colocar as mensagens dentro de controle e tudo continua funcionando dessa parte. O que muda aqui? Além de eu colocar esse aqui no push, eu nem preciso fazer isso. Eu posso colocar direto no banco de dados. Eu posso colocar aqui salva mensagem e aqui eu coloco mensagem. Então aqui eu crio a mensagem, salvo no banco de dados. Quando eu fizer a leitura, ele vai carregar as mensagens do banco de dados e vai colocar dentro do meu array de mensagens. A gente pode mudar algumas coisas, por exemplo, colocar isso aqui direto aqui dentro, mas vamos testar primeiro se está funcionando. A gente carrega aqui, tem aqui as mensagens da Alice, já está carregando, e vamos colocar aqui mais um teste. Veja que esse aqui é diferente, mais um teste apareceu com a data de hoje, o horário de hoje, todo certinho. Quando eu tiro aqui, ele não aparece mais, Alice 1, 2, 3, ele volta aqui. Vamos fazer só mais um teste? Vamos pegar aqui e vamos ver se a gente consegue colocar isso direto aqui dentro. E se isso der certo, a gente não precisa mais de mensagens e não precisa mais desse carrega mensagens aqui. Vamos testar. Ok. Outro teste pela interface web. Ok, está funcionando direitinho. Então, o próximo passo que a gente precisa fazer é refatorar a interface. O que está acontecendo aqui? Veja que tem muitos arquivos que estão direto aqui na raiz.
Está até organizado a mensagem, o usuário, mas esses arquivos direto aqui na raiz, eles não estão de uma forma legível. A gente colocar mais uma funcionalidade, colocar todas essas visões aí, pode ficar complicado. Então no próximo vídeo a gente vai refatorar essa interface.